Bom, eu sou a presidente do grupo de ciências forenses e, em nome de toda a diretoria, a gente queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? É muito importante. Eu espero que o pessoal que esteja aqui presente com a gente aproveite bastante a palestra, porque é um assunto super interessante. E eu acho que é isso. Agora eu vou passar a palavra para você, tá? Qualquer coisa pode me chamar que eu tô aqui. Tá, perfeito. Boa tarde, então, a todas, a todos. Queria agradecer, Bárbara, esse convite super especial, né, do Centro Universitário Padre Albino, do Grupo de Ciências Forenses, que você me fez. Fiquei muito honrada. Inclusive, eu vi que tem colegas meus, colegas de trabalho peritos, né, o Kleber, o Daniel, que já participaram com vocês, eles são meus colegas, gosto muito do trabalho deles. Então, fiquei bem feliz com esse convite, queria agradecer e trazer uma proposta para todas vocês aí, todos, diferente, né? Quando a gente fala de perícia, nós também temos essa área de atuação, que é a da perícia de prevenção e de combate à tortura. É um assunto relativamente novo aqui no Brasil, e aí eu vou começar a projetar um PowerPoint para me auxiliar, para mostrar algumas coisas para vocês. É um desafio fazer assim 1 hora, mas nós vamos tentar. Eu queria só dizer uma coisa que é importante. Acho que num grupo como esse, eu queria contar para vocês que eu me formei na Argentina. Lá na Argentina tem a carreira de perícia criminal. Então você pode ir para lá fazer uma carreira universitária como civil, né, em qualquer área da criminalística ou um bacharelado, né, uma licenciatura em criminalística. Acho que é algo interessante de compartilhar. Eu fui para a Argentina em 2005, já faz muito tempo. Fiz a universidade lá no Instituto Universitário da Polícia Federal. E aí fica a dica para vocês também, se quiserem pesquisar e mais dicas sobre isso, posso auxiliar. Eu vou começar aqui, mas eu gostaria antes, esse mundo virtual, né, viu, Bárbara? Eu não gosto muito. Fica todo mundo muito longe de mim, né? Então fica mais difícil de interagir, mas eu gostaria muito de poder contar com vocês em alguns pequenos momentos. É importante que vocês também falem comigo, né? Eu vou colocar algumas situações e perguntar para vocês o que vocês acham sobre isso, e isso deixa o nosso debate muito mais rico. Então, eu gostaria muito de contar com a pouca timidez aqui de vocês, para vocês me auxiliarem em alguns momentos, fica bem mais interessante se vocês participarem comigo, tá bom? Não tem resposta certa, não tem resposta errada, o que tem é uma construção nesse momento, nessa tarde, com vocês, e uma troca muito grande. Então, espero contar com a participação de vocês, e fico animada de ver tantas mulheres aqui, né, nas ciências criminais, fico muito animada mesmo. Vou começar a compartilhar, Bárbara, e eu acho que eu vou perder o visual de vocês, aí você só vai falando para mim, por gentileza, se eu estou conseguindo mostrar o que eu preciso aqui, tá? Eu já abri o meu aqui, às vezes demora um pouquinho para lançar para você, mas eu queria, quando você vê, você me fala, já estou na exposição, aí eu não consigo mais ver vocês. Tá? Então tá bom, qualquer coisa você me fala. E assim, pessoal, podem me cortar em qualquer momento, podem fazer perguntas, estou aqui à disposição para a gente dialogar. Então, vou trazer um pouquinho para vocês desse assunto, né, que é a perícia como ferramenta de prevenção e de combate à tortura, né. Minha formação, então, na carreira criminal, na Argentina, como eu falei, é na especialidade de perita grafotécnica, que é outro assunto também que, em algum momento, fico à disposição para a gente conversar, se for de interesse de vocês. Então, eu trago aqui, já para começar rapidamente, a perspectiva da nossa Constituição Federal, né, que já fala no artigo 5º que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E a gente tem tido, na verdade, vários casos, né, em relação a isso, casos, inclusive, assim, nacionais, né, que tomaram proporções midiáticas que a gente pode, inclusive, também comentar. Por que a gente fala de tortura e por que é importante, né? É importante falar sobre tortura, porque lá, quando começaram as primeiras guerras, né, é nesse contexto e nesse ambiente que nasce a preocupação em pensar em um tratamento mínimo para os inimigos, né? No contexto das guerras e com os aprisionamentos, começou esse debate humanitário internacional na perspectiva de pensar que, ainda que fossem inimigos e tivessem nesse contexto de guerra, as pessoas mereciam ter um tratamento mínimo estipulado através de declarações, pactos, convenções, tratados, protocolos. Então, eu vou trazer para vocês aqui, vou passar rapidinho todos eles. Nós vamos falar hoje de 2 especificamente, que vai ser a Convenção contra a Tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, e vamos falar também do protocolo facultativo a esta convenção. E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho do compromisso do nosso país com a prevenção e o combate à tortura. Lá em 1991, o que é a Convenção contra a Tortura? Tá, Kátia, aí, porque é em inglês, né? É a sigla em inglês.
No início, né, que o Brasil começa nessa caminhada de prevenção e de combate à tortura, ele faz a adesão ao CAT, que é o protocolo, né, que é a Convenção contra a Tortura. O que o Brasil contrai de compromisso com a ONU quando ele faz essa ratificação, né, dessa convenção? A partir desse momento, o Brasil, para erradicar as práticas de tortura em todos os ambientes de privação de liberdade no nosso país, ele precisa criminalizar a prática da tortura. Então, todos os Estados-parte, né, que dialogando com a ONU se comprometem com a Convenção contra a Tortura, o primeiro passo é criminalizar a tortura através de lei federal. E lá em 97, o Brasil, de fato, cria a Lei 9.455, de 97, que vai criminalizar a prática da tortura no país. Com o passar do tempo, a ONU percebe que só criminalizar a tortura não é suficiente para erradicá-la. Então, ela cria o protocolo facultativo a essa Convenção contra a Tortura, que é o OPCAT. E em 2007, o Brasil novamente assina, ratifica esse protocolo e se compromete agora com um novo passo em relação à erradicação dessa prática de... E quando eu falo tortura, eu estou falando sempre maus tratos, tratamentos cruéis, desumanos, degradantes e tortura física e psicológica. Eu acabo falando tortura para ficar um pouco menor e não estar toda hora falando tudo isso, né? Mas é tudo isso, é desde os maus tratos até a tortura. Então, o que é o protocolo facultativo? O protocolo facultativo, quando o país, né, se compromete com a ONU, agora com esse novo protocolo facultativo, ele precisa instalar um mecanismo que seja capaz de fazer visitas sistemáticas de inspeção em todos os locais de privação de liberdade do território nacional, sejam públicos ou privados. Então, agora o Brasil precisa instalar, em âmbito nacional, este mecanismo. Em 2013, né, alguns anos depois, o Brasil cria uma lei federal, a 12.847, que fala justamente desse mecanismo. Na verdade, o Brasil cria um modelo único no mundo. Ele não só instala um mecanismo nacional de prevenção e de combate à tortura, que é o nome do órgão que eu atuo hoje, mas ele cria um sistema nacional de prevenção e combate à tortura. Como vocês sabem, o nosso país, de dimensões continentais, não conseguiria apenas com um mecanismo fazer com que toda essa política, né, pública de prevenção à tortura desse certo. Então, o país cria um sistema inteiro, eu vou mostrar para vocês no próximo slide o que é esse sistema de prevenção e combate à tortura. Então, em 2013, cria-se essa lei federal, e o passo seguinte, em 2015, de fato, nasce, e é algo muito novo, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, do qual eu fui uma das peritas fundadoras. Eu estava lá em 2015, começando essa política pública no país, com outros colegas. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês. Oi? Tá. Então, eu vou mostrar para vocês o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A gente tem esse quadrinho entre verde e amarelo aqui, ele fala da estrutura básica desse sistema. Então, esse sistema é composto por um Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, um Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária também do Ministério da Justiça e outros órgãos que podem aderir através de um termo de adesão. O que é o Comitê e o Mecanismo, basicamente? O Comitê Nacional, ele é um órgão formado por 23 instituições, essa parte é bem importante, porque 12 são da sociedade civil e 11 são instituições governamentais. E esse voto de Minerva da sociedade civil, essa maioria, ela fez com que essa política se mantivesse, embora várias conjunturas políticas não fossem tão favoráveis a essa política de prevenção e combate à tortura. Esse é um órgão de articulação política, então ele tem representações de instituições que têm a ver com a pauta de prevenção e de combate à tortura, e nesse momento, eles fazem reuniões a cada 2 meses, mais ou menos, eles são um canal de recebimento de denúncia nacional, aí nós vamos ter várias características dessas entidades, e uma das coisas também desse Comitê Nacional, uma das atribuições de tratar todas essas pautas nacionais também é da escolha dos peritos e peritas do Mecanismo Nacional. Eu vou focar um pouquinho mais no Mecanismo Nacional, para falar, porque de fato é o órgão que vai atuar de forma pericial, né? Então, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, ele tem algumas prerrogativas que são extremamente importantes, né? E eu queria falar uma coisa para vocês. O que vocês pensam sobre privação de liberdade? Quando a gente fala, locais de privação de liberdade no país. Primeiro lugar que a gente pensa é o cárcere, né? E está correto.
As unidades prisionais são, né, um lugar de detenção, não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, né? Então, assim, a gente tem uma questão muito grande para ser tratada nesse ambiente de detenção, mas além desses ambientes, nós temos também o sistema socioeducativo, que tratam, né, dos adolescentes em conflito com a lei, atuamos também em instituições de longa permanência para idosos, comunidades terapêuticas, hospitais psiquiátricos, hospitais de custódia, abrigo para criança e adolescente, casa de imigrante, casa de passagem, casa da mulher brasileira, delegacias, instituto médico legais, portos e aeroportos. Então, assim, qualquer lugar que a pessoa tiver privada da liberdade em todos esses espaços, a gente tem atuação, inclusive no momento da detenção de uma abordagem policial, né? E tem um caso recente aí que a gente pode comentar. Nós temos total autonomia e independência no exercício das funções. Como vocês sabem, no âmbito da perícia, a autonomia é fundamental para que a gente possa trabalhar de forma isenta e imparcial. Então, o mecanismo, ele goza plenamente, né, dessa perspectiva de autonomia e independência no exercício das funções. Nós temos acesso irrestrito a todos esses locais de detenção que eu disse, podem ser públicos ou privados, não importa, o que tiver no território nacional, nós temos prerrogativa legal de fazer uma visita de inspeção sem aviso prévio, inclusive, fazer registros fotográficos, e aí a gente trabalha muito dialogando com a perícia oficial, né? Através dessa prerrogativa de solicitação de realização das perícias em consonância com a legislação que nós temos atualmente. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Entrevistar todas as pessoas, e aí eu vou passando um pouquinho em relação a isso para a gente falar mais lá da parte pericial. Só falar para vocês que, além do mecanismo nacional, nós somos 11 peritos e peritas com diversas especialidades de formação. Eu sou perita criminal, nós temos também pessoas formadas na área de direito, psicologia, assistência social, sociologia, filosofia, psicologia, acho que eu já falei, né? Poderíamos ter na área de saúde também, de enfermagem, medicina. Então, a equipe é uma equipe multidisciplinar, né, que faz um trabalho de interdisciplinaridade e que, para entender o fenômeno da prática de maus-tratos e tortura, precisa dessa visão multidisciplinar, né? Então, além do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, 11 pessoas para trabalhar no Brasil inteiro, com todos esses locais de privação de liberdade, é impossível, né? Então, cada unidade da federação precisa ter o seu próprio mecanismo estadual. Então, nós temos um sistema nacional composto por um comitê nacional, um mecanismo nacional, e precisamos que cada unidade da federação tenha o seu próprio comitê estadual, o seu próprio mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura. Infelizmente, no Brasil, hoje, nós só temos 4 mecanismos estaduais, nos estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraíba e Rondônia. Então, o resto de todas, né, as unidades da federação acaba ficando um trabalho para nós do mecanismo nacional, que é bastante difícil, porque nós precisamos, em realidade, fazer visitas sistemáticas, né? A tortura, ela é praticada de forma estruturante no nosso país. No entanto, ela também é um crime de oportunidade, ou seja, cercear as oportunidades do acontecimento da tortura também passa por uma supervisão sistemática e regular desses espaços, né? Então, cada vez que nós estamos mais próximos desses espaços, fazendo as inspeções, vai se restringindo essas oportunidades da prática de violência, violações e também tortura, né? E a pandemia veio para mostrar que, de fato, no primeiro momento, houve uma paralisação de fiscalização, o que ampliou e muito as práticas de maus-tratos, tortura e tratamento cruel, desumano e degradante dentro de centros de detenção em todo o país. Aí eu vou falar isso daqui que é super importante, né, que são as obrigações substantivas dos estados a partir da Convenção da ONU, né? Então, quando o Brasil contrai esse compromisso com a ONU, ele precisa fazer um trabalho de prevenção, que tem muito a ver com como você vai desenvolver uma investigação séria, como você vai olhar para a prática da tortura, tem a ver com você ter um processo de sanção adequado e responsabilização, de reparação das vítimas financeira e também psicológica, e a garantia da não repetição. Sobretudo, a garantia da não repetição, ela é justamente esse trabalho sistemático de inspeção, né? Então, cada momento que você está num espaço daquele, fazendo uma inspeção, uma auditoria, verificando a situação, você está também contribuindo para a garantia de que não se repita algum tipo de situação de violência dentro desses espaços. Aí, antes de falar da definição de tortura, eu queria rapidamente interromper aqui a passagem. Eu sei que está todo mundo de câmera desligada, todo mundo muito tímido ainda, mas eu gostaria muito de ouvir vocês. O que vocês acham que é tortura? Vocês acham que tem características, elementos? Como vocês definiriam? O que seria um exemplo de uma prática de tortura, por exemplo? Preciso dessa contribuição aí, pessoal.
Pode ser tortura. Liciane, pode falar. Ó, Bárbara, você dá uma nota a mais aí para quem participar, hein? Pode ser tortura emocional também ou não, Bárbara? Nossa, muito bom. Eu adoro quando alguém já vem lembrando do âmbito da tortura psicológica. Pode, com certeza. Outra coisa também, a tortura ela pode, assim, valer de até uma simples palavra ofensiva, né, até gestos mais agressivos. Perfeito. E um pouquinho mais para frente a gente vai falar especificamente sobre sobre esse assunto e eu vou precisar de novo de vocês. Liciane, você desistiu? Pode falar, quero te ouvir. Então, Bárbara, em relação à tortura emocional, eu passei por isso num relacionamento, né? Então, isso também é considerado crime, também ou não? Quando a gente for olhar para a lei federal, nós vamos ver, eu vou mostrar agora para vocês o que é a tortura, né, a partir da nossa legislação e também da Convenção da ONU, e aí a gente vai ver que ela é extremamente ampla. O trabalho do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, nesse compromisso com a ONU, ele vai ficar restrito ao âmbito da detenção, né? Todos aqueles lugares que eu falei para vocês, delegacia, comunidade terapeuta, instituição para idosos, enfim. Nesse sentido desse trabalho pericial, tá? A gente vai ficar nesse limite que é o limite da privação de liberdade. Mas com certeza, Liciane, eu vou mostrar para vocês agora, rapidamente, então, o conceito da ONU e o conceito também da nossa lei para vocês verem o que é e como a gente vai classificar essas questões de tortura. Começar aqui pela da ONU, que é da onde nasce a nossa, né? A Convenção da ONU, ela traz no artigo 1º essa definição, que é super importante. Para fins dessa convenção, o termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões, castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido, de intimidar ou coagir essa pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza, quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por instigação ou com seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Olha só, o que a gente vai pegar aqui de importante para definir e caracterizar a prática da tortura? O que a gente precisa ter? 4 elementos básicos a partir desta convenção, que é causar, né, uma dor ou um sofrimento que seja físico ou mental. A gente precisa da intenção de fazê-lo, né, de uma finalidade e também que ela seja cometida por um funcionário público. Essa é a definição da Convenção da ONU. A gente vai ver que tem pequenas diferenças com a do Brasil. E aí tem essa parte aqui de baixo, o ponto 2, que é muito importante. O presente artigo não será interpretado de maneira a restringir qualquer instrumento internacional ou legislação nacional que contenha ou possa conter um dispositivo de alcance mais amplo. E agora a gente vai ver o que traz a lei brasileira e vamos comparar para ver se qual delas é um pouco mais ampla, um pouco mais restrita. A nossa lei 9.455, ela traz aqui, constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, em razão de discriminação racial ou religiosa, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal, medida de caráter preventivo. Vocês já conseguem perceber aqui, por exemplo, quando a gente vai falar de discriminação, a Convenção da ONU ela traz a discriminação geral. Lá em 97, os debates no Brasil ainda tinham um pouco de limite em relação às discriminações, né? E nesse caso, a previsão enquadrou apenas a discriminação racial ou religiosa. Hoje a gente sabe que tem mais um monte de tipo de discriminação, então quando a gente precisa utilizar isso no momento da inspeção, a gente vai utilizar sempre essa definição de tortura que seja mais ampla, né? E aí eu trago aqui para a gente olhar de uma forma mais nítida. No conceito da ONU, tem que ter aquelas 4 características que eu falei para vocês, inclusive, né, funcionário público,
Na lei brasileira, ele não traz a figura do funcionário público. Então, para você enquadrar a pessoa no conceito de tortura, ela não precisa ser funcionário público. No entanto, se ela for, aumenta-se a pena dela de 1/6 até 1/3. Né? Então, é importante saber. Não precisa ser, mas se for, ainda vai ter uma penalização maior. No conceito da ONU, como eu falei, a discriminação é de qualquer natureza. A lei brasileira acabou restringindo, mas a gente sempre usa o dispositivo mais amplo, né? E aí, vou trazer um pouquinho desses elementos sobre tortura psicológica. Ao desumanizar o indivíduo e fazer ceder sua vontade, os autores de tortura comprometem gravemente as relações ao estabelecer o futuro entre a vítima e as pessoas que a rodeiam. O que acontece? Muitas vítimas da prática de tortura, elas vão apresentar uma diferença significativa. O momento que ela vive a tortura, né, que ela passa por esse processo, os profissionais envolvidos que eu vou mostrar para vocês, que são os responsáveis pela feitura de um protocolo específico para identificar a tortura, ele precisa ser muito atento a pessoa sofreu tortura, né? Então, ele tem que entender como é que era a vida psicossocial anterior a esse acontecimento e fazer um paralelo com a vida após o advento da tortura. Vai existir uma mudança significativa e pode acontecer muita coisa, e agora é muito importante que vocês prestem atenção nisso. Os principais distúrbios psicológicos, da tortura, das pessoas que foram vítimas de tortura, eles ficam nesse âmbito de síndrome do estresse pós-traumático e depressão. Bárbara, se a pessoa fala que sofreu tortura, ela alega, e aí ela passa por um exame psicológico, e ela não tem estresse pós-traumático e depressão, então ela mentiu? Não. A maioria das vítimas de tortura desenvolve de uma forma esses distúrbios, a maioria. Ou seja, quando ela tem esses distúrbios, isso acaba dando algumas características dessa prova da questão dela ter sofrido uma tortura psicológica. No entanto, ela não manifestar alguns sintomas ou não ter nenhuma dessas síndromes, não quer dizer, eu não posso afirmar que ela não passou pela experiência da tortura. Então, só para lembrar, esses são os sintomas, as síndromes mais comuns de pessoas que passaram e sofreram tortura psicológica. Isso não quer dizer que se elas não têm essas síndromes, que elas não sofreram, tá? Isso é extremamente importante. Ô, Bárbara. E aí aqui eu... Oi. Só um minuto. Eu desenvolvi anorexia e depressão. Aí você já está com sintomas muito fortes, né, dessa perspectiva que você viveu. No entanto, se você não tivesse tido nenhum dessas questões, né, eu não poderia dizer, não, ela não sofreu porque ela não apresenta, né, mas é importante, e a maioria dos casos, de fato, a gente tem a constatação também desse exemplo que você deu e outros tantos, né, então, isso já é um sintoma muito forte para afirmar que você passou por um processo como esse. Aqui eu preciso, de novo, da ajuda de vocês. É bem interessante que vocês tentem exercitar comigo isso que está na tela agora. Os aspectos da tortura psicológica para a gente realizar um exame. Primeiro ponto, pessoal, sofrimento cognitivo puro e mental e emocional. O que eu estou falando aqui? Nesse primeiro ponto, eu estou falando sobre a humilhação, processos de vergonha, sentimento de culpa e também de ameaça. Bárbara, qualquer ameaça é tortura psicológica? Não. Pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, para que a tortura seja classificada, né, para que a tortura psicológica ela seja classificada per se como tortura psicológica, uma ameaça precisa ter 3 elementos fundamentais, que ela precisa ser crível, você precisa acreditar nela, a ameaça precisa poder ser cometida de uma forma imediata e também precisa ser grave. Então, a gente precisa de 3 elementos para considerar que aquela ameaça é uma tortura psicológica. Eu vou dar um exemplo para vocês bem clássico. Como eu venho da Argentina, né, eu acompanhei um caso de um pianista que foi preso, né, e os policiais da delegacia onde ele se encontrava ficavam ameaçando ele constantemente de cortar as mãos dele. E aí eu pergunto para vocês, para um pianista, para todos nós, mas para um pianista, se você cortar as mãos, né, isso é uma ameaça que ela é crível? Ela pode ser executada de forma imediata? Pode. Ela é grave? Extremamente grave. Então, para vocês entenderem, né, quando a gente vai configurar a tortura a partir de uma ameaça. Então, ela tem que ter algumas características. Agora, o segundo, eu queria essa participação. O que vocês acham que é a manipulação física do corpo sem o toque? Como é que eu posso utilizar
o corpo físico, manipulá-lo sem tocá-lo para provocar a tortura psicológica. Em qual situação? Lá vou eu de novo. Bora! Aqui, ó. Vamos ver se isso se encaixa. No meu caso, eu tenho orelha de abano. Eu sofri por causa disso. Se encaixaria nessa manipulação física do corpo sem toque ou não? Aí nós estamos mais no primeiro ponto, que é a questão da humilhação, da fala, da provocação que te faz sentir talvez a vergonha, faça sentir mal. A gente está ainda no sofrimento cognitivo puro e emocional, porque é um jogo, né, emocional. Eu vou dar um exemplo, mas eu gostaria que vocês me dessem mais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, mas eu quero ouvir depois, hein? A Corte Interamericana de Direitos Humanos considera também o isolamento a partir do 14º dia tortura per se. Por quê? Há vários estudos psiquiátricos que mostram que a pessoa, depois do 14º dia, começa a quebrar física e psicologicamente. Então, assim, o que a pessoa está fazendo? O gestor de uma unidade de detenção, por exemplo. Ele está utilizando o corpo da pessoa, né, colocando ela de forma isolada, quer dizer, fica sem perspectiva de contato com ninguém, sem tocar. O que mais que dá para fazer com uma pessoa quando ela está detida? Vamos pensar isso, a pessoa detida. O que mais que eu posso fazer manipulando o corpo dela sem tocar? O isolamento é uma situação. Qual seria a outra? Será que eu posso privar ela de alguma coisa? Isso pode impactar? Proibir visita de parente, essas coisas? Também é um meio. Também é um meio. Mas mais do que isso, olha só. Privação do sono, privação de alimentação, privação de água, e no Brasil, eu não sei se vocês sabem, mas as questões de unidades prisionais são questões de privação de água para beber, de água para banhar. Tem muitas unidades prisionais, inclusive quero dar um abraço aqui para minha amiga e colega de luta, Solene, que foi ouvidora da Defensoria Pública Estadual do Acre por muito tempo, uma pessoa brilhante que acompanhou com a gente a inspeção no Acre em 2020, e lá eles tinham, e tem até hoje, na unidade prisional muito grande que tem lá, com mais de 4.000 pessoas, eles têm cada cela, né, super lotada, celas projetadas para 4, 5 pessoas, com 20, 30 pessoas, eles têm 15 minutos de água 2 vezes por dia. E essa água, eles têm que resolver se eles vão beber, lavar a cela, tomar banho, ou seja, você fazer a pessoa, né, não conseguir ter o acesso a algo que é básico e mínimo, né, é uma forma de manipular o corpo sem o toque, na verdade, para provocar a tortura psicológica, né? Claro que ela vai ter uma perspectiva de perda física, mas o objetivo, né, desse cerceamento, dessa negação desse direito tão básico, por exemplo, como a água, ela transforma isso no âmbito de tortura psicológica. Outra coisa que eu vi, teve um relato que me chamou muita atenção no sistema prisional federal, que é muito rígido, que tinha um rapaz que ele tinha uma certa religião e ele não podia comer alguns alimentos, né? Então, eles ignoravam completamente, né, essa perspectiva religiosa de alimentação e davam a alimentação comum. E, então, ele não comia, né? E isso é uma privação de alimentação também. A alimentação azeda, né? A insuficiência de alimentação. Outra situação, a privação do sono é muito grave também. Teve um rapaz que nos relatou uma vez que a cada 20 minutos, ele ficou por 5 dias, a cada 20 minutos, supostamente, a unidade prisional mandava alguém do setor de saúde para olhar a pressão, fazer alguma coisa nele, para deixar ele sem dormir. E quando ele conversou com a gente, ele estava visivelmente transtornado, assim, ele estava, porque realmente a privação de sono, ela tem impactos muito fortes. Acabamos de voltar de Curitiba, agora em maio, e estava um frio de 1 grau lá, né? Então, nós também vimos essa perspectiva, né, da utilização do corpo físico dele sem o toque, todo mundo só com bermuda, com camiseta, sem cobertor, foi horrível, assim, as pessoas realmente num sofrimento extremo, além do físico, mas muito mais comprometido mentalmente, né? E agora, por último, pessoal, ataque físico para focar na mente. Agora sim, é atacar o corpo físico, mas o objetivo principal é romper a pessoa na sua estrutura psicológica. O que seria isso? Um exemplo disso. Agora com toque. Estupro. Perfeito.
Estupro é um ataque físico muito, muito, muito utilizado, né? E, na verdade, ele utiliza do corpo físico, mas o foco é para destruir a pessoa psicologicamente. E nessa mesma linha, nós temos também a forma mais, a considerada psiquiatricamente, a forma mais eficiente de torturar, que é asfixia úmida e asfixia seca, muito utilizada no Brasil, né? Então, quando a pessoa se submete a uma perspectiva da asfixia úmida ou seca, os psiquiatras dizem que a sensação que ela tem é de morte em câmera lenta. Então, isso afeta psicologicamente muito. E muitas vezes as pessoas vão de fato fazer qualquer tipo de confissão a partir desse tipo de tortura, porque é a tortura o método mais eficiente de tortura utilizado. Aí eu quero só mostrar rapidamente essas fotos para vocês, para a gente entender um pouco, né? Porque quando a gente fala de tortura, ainda o pessoal fica muito conectado àquele olho roxo clássico, aquelas torturas físicas. A foto número 1 é uma das que mais impactou minha carreira, assim. Para que vocês entendam, essa foto é uma sala de revista. Revista que em alguns lugares do Brasil ainda existe, que se chama revista vexatória ou revista íntima, que significa que a pessoa vai tirar a roupa, vai ficar completamente nua e vai agachar nesse espelho, que tem um espelho embaixo, um espelho na lateral, ela vai ficar fazendo vários agachamentos para que veja se ela não está portando alguma coisa, né, nos seus órgãos íntimos. E essa foto me chama a atenção porque essa era uma sala de revista para crianças. Então, quando eu entrei na sala, eu me choquei, porque eu falei, meu Deus, todo esse processo uma criança passa, né? E aí, na visão dos agentes penitenciários à época, eles falaram, não, mas a gente colocou essa cadeirinha para ficar um ambiente melhor, como se essa cadeira colorida fosse, de fato, né, tipo, poder proteger essa criança desse tipo de violência gravíssima, né? Do lado direito, a foto número 2, ela é um pátio onde as pessoas presas recebem visitas familiares e não tem um espaço sanitário. Então, quando a visita fica ali por 2, 3 horas, se ela quiser ir ao banheiro, a unidade prisional disponibiliza galões para que ela faça as necessidades, na verdade, só pode fazer uma necessidade fisiológica num galão. Quer dizer, então, a família vai visitar a pessoa detida e é exposta a esse nível, né, de situação que eu não preciso nem falar muito, dá para entender assim. Aqui, esse é um trecho do relatório do Mecanismo Nacional, todo o nosso trabalho é público, no final eu vou deixar para vocês a página, quem quiser conhecer melhor o trabalho, e aqui é uma unidade de socioeducação, né, de adolescentes em conflito com a lei, que também não tinha, dentro dos alojamentos, um espaço sanitário, então quando eles ingressavam na unidade, eles já ganhavam um galão para fazer as necessidades fisiológicas líquidas, e ganhava uma marmita, para fazer, né, para defecar se precisasse. Enfim, uma situação completamente desumana, completamente degradante e torturante. E aqui, as clássicas, né, esse daqui é do Acre também. Em 2020, a gente fez uma visita onde eles estavam, né, as pessoas estavam detidas, estavam sem água, no início da pandemia. A água é um elemento muito básico, não preciso falar sobre isso, e entrou um grupo especial, porque eles começaram a reivindicar essa perspectiva de querer água, né, que é um direito básico mínimo, e foi esse o resultado, mais de 50 pessoas gravemente feridas, inclusive com perdas de sentidos de forma permanente, né. Deixa eu ver que horas são, que eu tô preocupada com a hora. Eu acho que eu vou dar uma aceleradinha aqui, e não vou falar disso não, vou falar do protocolo de Istambul. Já vou entrar um pouquinho aqui. O que é o protocolo de Istambul? Ele é um protocolo, um manual, que ele oferece uma documentação eficaz nos casos de tortura. Essa parte é super importante na perspectiva pericial, né? Ele foi escrito por 75 especialistas em 3 anos de trabalho. Ele fala sobre a proibição internacional expressa de qualquer forma de tortura, né? E eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que ele é. Eu vou mostrar hoje o que o Brasil faz e o que precisaria fazer quando ele tem uma perspectiva de uma pessoa que possa ser uma possível vítima de tortura. Esse protocolo, ele tem 4 macro blocos, assim, que é aquilo que eu falei para vocês. Quando a pessoa é uma possível vítima de tortura, é super importante você olhar para a história dela, para a história psicossocial anterior e posterior ao advento da
tortura, né? Ver o que ela mudou, como é que ela era, e muitas vezes na perspectiva posterior, até a colega ali comentou algumas situações que ela teve, e quando eu tô falando de tortura pode sempre ser física e ou psicológica, né? E o que aconteceu depois, né? E geralmente vai deixar, tem muitos históricos também de, bom, por exemplo, de problemas depois de relacionamento, de perspectivas de uso excessivo de álcool, de drogas, enfim, tem várias situações, então é muito importante conhecer a história psicossocial anterior ao acontecimento posterior. O segundo momento, né, são as histórias dos eventos, e a pessoa contar quais são as histórias dos eventos, ela poder se expressar. Quando a gente vai fazer um protocolo de Istambul, vai ter análise técnica dos profissionais, mas é super importante que nesse ponto 2 a gente escreva ipsis literis o que a pessoa disser, com as palavras que ela utilizar do jeito dela. É importante deixar bem fidedigno tudo que ela falar, inclusive ela pode se manifestar através de desenhos, deixar a pessoa livre para se expressar e contar sobre toda essa história dos eventos com maior riqueza de detalhes que ela mesma vai prover, né? O número 3 são as consequências imediatas a médio e longo prazo, perspectivas de sequelas, das síndromes que eu já comentei. E, por fim, a avaliação de tudo que a pessoa vai falar, ela vai ter uma avaliação, essa avaliação ela vai consistir em duas perspectivas fundamentais, que é de consistência e credibilidade do depoimento, e eu vou mostrar como é que isso se dá. Profissionais. Para fazer um protocolo de Istambul, no mínimo, eu preciso de um médico. Se for no âmbito físico, o médico vai dar conta de fazer. Se for no âmbito físico e psicológico, ou só psicológico, eu também vou precisar do psiquiatra e psicólogo forense. Eu posso chegar a precisar dos três, né, dos 3 profissionais. Então, quando eu falei aqui, ó, a gente vai fazer uma avaliação com base em consistência e credibilidade, a gente pode ter 4 graus de consistência. A gente pode ter um relato que vai ter um alto grau de consistência, vai ter um grau moderado, vai ter uma consistência leve, ou não vai ser possível fundamentar a história da tortura, e eu vou mostrar 2 casos para vocês aqui. E o que é credibilidade? Bárbara, o que é consistência? Consistência, a gente vai ver uma relação direta, e eu vou mostrar o slide para vocês. O que é credibilidade? Além da consistência da narrativa com o visual, eu vou precisar perceber se existe uma congruência entre os relatos, as emoções, a comunicação não verbal da pessoa, e aí tem a perícia, né, específica para isso, mecanismo de enfrentamento com a história, né, como é que ela vai, a partir do que ela viveu, como é que ela vai desdobrar aquilo, como vai se desenvolver. É muito importante que a oitiva dessa pessoa seja sem agentes de segurança ou agentes de custódia, porque isso pode interromper o processo e deixar ele parcial ou não completo, enfim, compromete. Então, a gente precisa fazer a oitiva dessa pessoa sem agente de custódia e triangular as informações, né, pessoal? Porque, inclusive, o nosso trabalho do mecanismo, por exemplo, quando a gente vai no cárcere, nós escutamos a pessoa privada de liberdade e tudo que a gente escuta de denúncia, a gente vai atrás de documentos, filmagens, que outros profissionais e servidores possam corroborar aquela história, né, um registro no livro de ocorrência. Então, toda informação ela deve ser triangulada para ter esse elemento fundamental pericial de caráter probatório, que é a credibilidade, né? Eu vou mostrar rapidamente para vocês o tipo de exame que eu estou acostumada a encontrar pelo Brasil, exame médico, tá? De pessoas que sofreram lesão. Aquela última foto que eu mostrei para vocês, pessoal sem orelha, sem o dedo e tal, esse exame foi feito dessa forma aqui. Aqui em cima tem uma breve descrição, né, muito breve, que não traz nenhum dado da pessoa em si, né, fala só onde ela está alocada. Olha o histórico, olha o que contém o histórico, vocês que sabem o que é um laudo médico de exame de corpo de delito, né? Histórico, motim tentativa de rebelião ocorrido dia 22 de abril no complexo Francisco Oliveira Conde, esse do Acre. Pronto. Olha o nível do exame. Houve ofensa à integridade corporal ou saúde do periciando? Sim. Qual instrumento por meio, né, que o produziu? Projétil ou arma de fogo? Ofensa foi produzida com emprego de veneno, fogo, explosivo e tortura? Sim. Sim, para quê? Olha só, olha esse quesito que é horrível e a gente, se tiver tempo, vai falar sobre ele. A ofensa foi produzida com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel? Sim. Sim, para qual dessas variáveis? Nós estamos falando de várias situações. Sim, para qual? Né? Então, assim, um perito que faz um X, né, que não explica, e um sim ou um não aqui não está me dizendo nada. A seguinte, resultou em perigo de vida ou incapacidade? Não. Lá no final, resultou em incapacidade? Bom, vocês estão vendo. Aqui eu não tenho uma foto. Eu olhando isso daqui, todos os exames daquelas 50 e poucas pessoas foram assim. Eu não sabia quem era de qual, tipo de lesão que tinha, eu não tenho uma foto, eu não tenho uma especificidade, enfim. Isso aqui que vocês estão vendo, olha o que deveria ser feito. Vou mostrar esse caso para vocês.
Um homem de 33 anos alega várias queimaduras de cigarro 7 dias antes de seu exame físico. No exame físico, observa-se o seguinte: a foto não está muito boa, mas, de fato, ele fala sobre essas queimaduras de cigarro e tem uma lesão aí que eu tentei ampliar para vocês verem um pouquinho melhor. Vamos olhar aqui, do lado direito, pessoal, a descrição do médico. Com a foto, né? Múltiplas lesões hiperêmicas, circulares, nananã, cicatrizes consistentes com recentes queimaduras de segundo grau, causadas por suspeitas de queimadura de cigarro. Essa parte aqui que é importante. Esses achados físicos devem ser considerados altamente consistentes com a lesão alegada, uma vez que é muito improvável que tenha sido causado por outro tipo de lesão ou processo, enfim. Então, o que acontece? Esse relato dele, com a foto e a descrição, e a constatação do médico, por que ele fala que é altamente consistente? Porque não tem outra opção. O que ele conta e o que ele vê corresponde completamente com a história. Então, assim, só pode ter sido feita por essa situação do cigarro. Então, ele vai ter o grau 1 de consistência, que é o alto grau. Já nesse caso, é um pouco diferente, olha só. Um homem de 32 anos que denuncia ter sido preso e torturado em seu país de origem por motivos religiosos, ok. Ele diz que fizeram nele várias incisões com uma faca, desenhando o símbolo da cruz. Ao sair da prisão, a cura foi realizada com um curandeiro tradicional com veneno de cobra. Olhem a foto, né? Ele fala que tinha uma cruz, mas ele também passou por um processo de uma cura com veneno de cobra, que a gente sabe que, né, não é assim medicinal. Aí do lado direito, descreve a cicatriz, a aparência de ter curado por intenção secundária, provavelmente por uma superinfecção, né? Porque foi feito com algo, né? O veneno de cobra, não é um tratamento adequado. Aí ele fala ali, aí no final, poderia ter sido produzido por outro tipo de trauma, mas é consistente com os fatos. Ou seja, aquela foto daquela lesão, com a história que ele conta, pode, de fato, ter sido feita por aquela situação que ele contou. No entanto, ela não é exclusiva. Como a primeira, ele fala da questão do cigarro, é analisado fisicamente, descrito, e fala, realmente, só pode ter sido feito por cigarro. Então, ele era um alto grau. Essa pode ter sido produzido também por outro tipo de trauma. No entanto, ela continua sendo consistente. Quando você analisa, você fala, olha, a história, ela faz sentido, né? Ela tem uma consistência, mas ela tem um grau moderado, porque ela não é exclusiva. Então, toda essa análise, né? O laudo médico, ele não pode ser meramente descritivo. Eu não posso simplesmente ir lá 75 queimaduras de cigarro, ponto. Isso é descritivo, isso uma pessoa não precisa ser médico só para descrever o que ela vê, né? Ela precisa de uma análise baseada nas perspectivas de consistência e também de credibilidade, né? E aí, aplicação do protocolo no Brasil. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas questões que são super importantes. A autonomia a gente já falou, né? Os órgãos periciais do país, eles precisam de autonomia para o exercício da função, porque ele precisa de um trabalho imparcial e isento. A gente precisa de equipe multidisciplinar, porque no caso do protocolo de Istambul, nós precisamos desses 3 profissionais que eu falei para vocês, até dos 3 profissionais. Os quesitos a gente precisa trabalhar, eu tenho uma lâmina para mostrar para vocês o que seria ideal quando a gente pensa na prática da tortura, porque o que acontece no Brasil é assim, tudo é lesão corporal, não existe, e aí a Senasp já coloca, né, vocês devem conhecer os POPs da Senasp, os procedimentos operacional padrão da Senasp, tem o caderno da perícia criminal, que se vocês não conhecem, eu convido a conhecer, é muito bom, e ele já fala que um ponto crítico da perícia brasileira é a falha no estabelecimento do nexo de causa e tempo entre os achados e tudo mais, quer dizer, os laudos são meramente descritivos, a gente precisa, né, que os médicos legistas olhem para as situações e que elas, de fato, despertem esse médico perito, né, investigativo. Sobretudo quando a gente fala de pessoas que estão sob custódia no país, em qualquer um daqueles lugares que eu falei para vocês lá no início, a gente precisa, né, de que tudo que acontece nesse espaço de detenção no país, ele tem que ser considerado inicialmente suspeito e precisa de uma investigação com todos os olhares possíveis, né? Então, a gente já tem esse problema, inclusive, identificado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, né? Toda vez que a gente vai fazer um protocolo de Istambul e investigar uma possível questão de tortura, a gente precisa da anuência da pessoa. Se a pessoa não quiser fazer a denúncia e não quiser se submeter ao protocolo para materializar a prática da tortura, seja física ou mental, a gente não pode fazer, só vai fazer com o consentimento dessa pessoa. Como eu já falei, laudo médico não pode ser meramente descritivo, e a gente não pode ter agente de custódia. Inclusive, no mecanismo nacional, eu produzi essa nota técnica que fala justamente sobre por que o agente de custódia não pode estar durante a realização do exame de corpo de delito. Quesitos, rapidamente.
aquele quesito vocês já viram, né? Eu já apresentei para vocês aqui do lado esquerdo. Esse quesito utilizado pelo Brasil hoje, quando a gente pensa na investigação da tortura, ele é muito ruim, porque ele tem muitas variáveis e geralmente os médicos respondem prejudicado, sem elemento, ou coloca sim ou não e não explica. Quando falo sim, sim o quê? Oi? Tá, então já vou finalizando. Obrigada, querida. E do lado direito vocês podem ver esses quesitos rapidamente. Quando eu falo do protocolo de Istambul, o Brasil desenvolveu um protocolo brasileiro. É o protocolo brasileiro de perícia forense no crime de tortura. Convido vocês a lerem também. Isso é facilmente encontrado no Google. E aí ele traz do lado direito quesitos que são mais adequados, que seriam esses, né? Por exemplo, rapidamente, há achados médicos legais que caracterizem a prática de tortura física? A outra, prática de tortura psíquica, ou seja, sendo perito e peritas, nós sabemos que nós precisamos, de fato, ter quesitos muito claros, muito objetivos, né, que sejam de fácil resposta, e não um quesito enorme que não auxilie em nada. Aqui eu trouxe algumas partes, que vocês podem depois olhar, então, pelo tempo, de recomendações complementares para perícia e tudo mais. Vou fechar rapidamente com esse slide, para quem quiser conhecer o trabalho do mecanismo, tem ali embaixo. O nosso trabalho todo é público, como eu disse, tem muitos relatórios, essa é a capa de um dos relatórios anuais do Nelson Mandela, ele tem o meu contato do e-mail, e eu fico à disposição de vocês para mais conversas, para quem tiver mais interesse. E é muito difícil falar sobre tortura em 1 hora, porque de fato a gente tem aí grandes questões para trabalhar em âmbito nacional e no mundo, né? Mas fico à disposição, gostei das participações, sobretudo, aí tem que ganhar uma estrelinha, acho que foi a Lid que participou, a Alice aí. E é isso, assim, pelo menos um pantajaço, né? Algo inicial para vocês terem uma noção de que existe também esse trabalho e de que vocês podem participar e devem, né? E que não exigimos uma formação específica, né? Para ser um perito ou uma perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e se Deus quiser, daqui a uns anos, cada estado também vai ter o seu próprio mecanismo estadual com essa diversidade. E eu sempre gosto de chamar os peritos criminais, porque fazer uma boa foto é preciso, fazer uma boa documentação também é preciso, então convido a todos e a todas a ficarem de olho e também lembrarem da pauta da tortura em relação à perícia no país. Obrigada. Muito obrigada, Bárbara, pela palestra. Foi incrível, assim, eu fiquei muito chocada com aquela foto sobre dos espelhos, né, do quarto da revista. Eu, assim, fiquei pasma, né, do absurdo que aconteceu com isso. O pessoal também está agradecendo pela palestra, que foi muito bom. E é isso, muito obrigada por ter aceitado o convite, e eu espero que eu possa entrar em contato com você pra gente dar uma outra finalizada nessa parte. Tem uma parte que pode fazer só teórico, também falo de perícia grafotécnica, fico à disposição e quero mais participação, viu? Gosto que vocês participem, porque eu gosto de ouvir vocês também, aprendo muito com essas trocas, né? De ouvi-las, de entender o que cada um pensa sobre tudo isso. Mas fico à disposição, muito obrigada pela oportunidade, sigo as ordens e adorei ver tantas mulheres peritas aí bem encaminhadas. A gente precisa de mais mulheres na perícia, com certeza. Parabéns. Muito obrigada, Bárbara. Então a gente pode encerrar por aqui mesmo, que daqui a pouco já tá fechando mesmo. Perfeito, então. Um abraço, gente. Outra, muito obrigada.